Contato aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo por telefone com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Augusto Heleno, que disse para o nosso produtor Guilherme Simati que ele tem que falar rapidinho, que ele tem compromisso. Então, não vou me alongar na pergunta aqui, viu, general? Porque tem o Cláudio Humberto, a Thaís e a Sônia aqui também para perguntarem para o senhor. Muito bom dia. O que o presidente da República, Jair Bolsonaro, precisa fazer para ganhar a eleição no segundo turno? Bom dia. Algumas coisas ele já tem feito. Tem conquistado alguns apoios muito importantes de gente, de partidos que são fundamentais para enfrentar esse segundo turno. Tem que continuar a fazer o que ele fez durante esses quase 4 anos, ser honesto, ser sincero. Isso aí incomoda um pouco as pessoas, sabe? Porque as pessoas não estão acostumadas com sinceridade, Então ele tem essa característica, não vai mudar porque é dele, é pessoal, intransferível, mas eu tenho certeza que muita gente vai parar para pensar, sabe? Porque eu não consigo entender que o Brasil se apresente para o mundo com um ex-presidiário na presidência da República. Eu realmente não entra isso na minha cabeça, mas vamos enfrentar o problema. Muito bom dia, ministro. Tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso programa. Eu queria lhe fazer uma pergunta baseada numa afirmação que me foi feita esses dias pelo senador Eduardo Gomes, que é do MDB do Tocantins, foi líder do governo no Congresso. E ele disse o seguinte, que ele achava que essas pesquisas fajutas que foram divulgadas às vésperas da eleição, até na véspera, né, Datafolha, IPEC, IPESP, Quest, ele disse que essas pesquisas fajutas foram a facada da vez no Bolsonaro, na campanha de 2022. Seriam facadas virtuais, digamos assim. O senhor concorda com isso? O que é que o senhor acha dessa polêmica sobre as pesquisas? Bom, eu sempre disse, e tem muita coisa gravada aí do que eu falei, que eu não acreditava nas pesquisas dos dois lados. Aí uma vez você respondeu no Twitter que eu não tinha estudado estatística. Está enganado. Estudei estatística na mão, tinha 2 anos de estatística, e eu tenho aquela ideia que estatística é igual a biquíni, mostra tudo, mas não mostra o principal. Então, eu nunca acreditei. Ainda mais sabendo que as pesquisas são compradas por alguém. Compradas e quem faz a pesquisa faz tudo para agradar o comprador. Então eu nunca acreditei em pesquisa, mas tenho certeza que da maneira como elas foram deturpadas, durante longo tempo só havia pesquisa de um lado, né? E elas conduziram muitas vezes o eleitorado brasileiro a achar que o outro lado já tinha ganho, né? Bolsonaro ia entrar para disputar segundo lugar, disputar taça consolação. Isso influi muito, porque para alguns brasileiros é custoso sair para votar. O cara tem que enfrentar uma condução, tem que ir longe, tem que deixar os filhos às vezes. Então, se houver uma desculpa, entre aspas, para não ir, ele se vale dessa desculpa internamente para não ir, para se abster, né? Então, nós tivemos uma abstenção muito grande. Então, eu tenho a impressão que agora, ainda que parece que saiu uma pesquisa hoje, mais um absurdo, né? Eu não acredito em pesquisa com 150 milhões de eleitores e o sujeito faz uma pesquisa com 2.000 pessoas. Isso é uma brincadeira com a inteligência dos outros. E vai dizer que essa pesquisa é séria, é garantida. Uma mentirada danada. Estão ganhando dinheiro dos bobos, né? E dos que querem exatamente que haja esse tipo de influência. Agora, eu acredito no povo brasileiro. Eu não consigo entender o povo brasileiro querer colocar na presidência da República um ex-presidiário. Confesso que não foi absolvido. Essa é uma das grandes mentiras dessa campanha. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva não foi absolvido. Ele não tem nenhum documento que fale dessa absolvição. Se ele apresentar o documento, eu me penitencio e publico no meu Twitter, no meu Instagram, que ele realmente é um cara honesto. Eu quero que ele apresente esse documento da absolvição. Tá? Ministro, General Augusto Heleno ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes.
ainda falando de política, queria ouvi-lo a respeito de dois assuntos que estão interligados. O primeiro é o resultado final do primeiro turno. Lula teve 57.259.000 votos, Bolsonaro 51.072.000. Ou seja, Lula teve 6 milhões e alguma coisinha de votos acima da votação do presidente da República, com grande predomínio da votação de Lula no Nordeste. Por que o senhor acha que Lula ficou na frente de Bolsonaro no primeiro turno? Quais foram os fatores que levaram a essa decisão do eleitor? E qual é a dificuldade que o presidente Jair Bolsonaro tem de conseguir uma adesão maior no Nordeste? Olha, essa situação do Nordeste precisa ser muito bem investigada. Não é investigada policialmente, mas é preciso verificar o que aconteceu no Nordeste. Porque o presidente Bolsonaro dedicou ao Nordeste seus melhores esforços. Levou água para o Nordeste, que era uma coisa também incompreensível. Como é que no século XXI nós temos uma região como o Nordeste que tem tudo para ser uma região riquíssima. Aliás, já é uma região riquíssima, mas tem tudo para ser um grande atrativo, não só para o turismo, como para a agroindústria. Então, é um relaxamento muito grande o que o Brasil tem feito com o Nordeste. E o presidente Bolsonaro dedicou ao Nordeste o melhor dos seus esforços. Então, realmente, fica difícil de entender como a população do Nordeste não foi captada por essas ações reais. 5G na veia, evolução tecnológica, estradas que foram feitas pelo Tarcísio lá no Nordeste, a recuperação, e o Nordeste tem um ganho muito grande com isso, do modal ferroviário. Então, essas coisas são meio incompreensíveis, mas eleição é assim mesmo, né? A gente tem que estar preparado para essas coisas, mas foge um pouquinho a compreensão dos pobres mortais. Ministro, Sônia Blota aqui, um prazer estar conversando com o senhor no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Com os resultados do primeiro turno das eleições, nós vemos aí que vários aliados do presidente Bolsonaro tiveram votações muito expressivas, chegam até a ser mais expressivas do que o próprio presidente Bolsonaro. Qual a avaliação do senhor sobre esses resultados? Esse é mais um mistério eleitoral, né? O Bolsonaro não foi eleito e hoje tem a maior bancada do Congresso. Isso vai facilitar muito um novo governo dele. Ele teve eleição de deputados e senadores muito expressiva e gente de muito boa qualidade. Eu acho que nós vamos ter uma subida de qualidade muito grande no Congresso. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso é muito importante e isso vai ajudar também nesse arrastar de gente para votar nele. Eu acho que vai dar certo. General Augusto Heleno está conversando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã. O senhor tocou no assunto aí do Congresso Nacional. Nessa semana a gente entrevistou aqui o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, né? Que falou aí sobre essa frente ampla que se formou de uma ala mais ligada ao centro-direita, né? Na eleição, a nova composição da Câmara Federal. Qual que é a expectativa que o senhor tem para a atuação do Legislativo a partir do ano que vem, hein, general? A renovação é expressiva, né? Eu tenho a impressão que, se nós pegarmos a relação dos atuais congressistas e compararmos com uma nova relação, nós vamos ver que realmente houve um progresso, sabe? Eu acho que algumas coisas que aconteciam estão deixando de acontecer, né? Assim, essa compra de votos, não sei o quê. Então, eu acho que o povo está se conscientizando que o Congresso é fundamental, né? E ficou provado agora, nessa situação que vem acontecendo com o STF, que o Congresso deveria ter um outro tipo de participação e tem se omitido, né? Tem se omitido. Então, isso aí fica claro que nós precisamos de um Congresso preparado, Congresso que trabalhe pelo Brasil e que cada um saiba do seu valor. Mas eu acho que também nós podemos progredir bastante com os atuais, os futuros ocupantes do Congresso, nos dão muito essa esperança.
Eu nem cumprimentei aí o pessoal. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Sônia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Bom general. dia. Bom dia. Muito bom dia, ministro. Me diga uma coisa, o senhor está otimista com relação ao segundo turno? O senhor acha suspeito o fato de que... Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, primeiro, se está otimista com relação ao segundo turno, e se o senhor acha suspeito o fato de que, afinal de contas, as forças políticas conservadoras venceram a eleição. É só olhar a composição do Congresso Nacional, né? As bancadas que apoiam o Bolsonaro fizeram maioria de deputados, maioria de senadores, né? E, no entanto, o Bolsonaro, que lidera tudo isso, perdeu. O senhor acha isso suspeito ou acha isso que é um problema, decorre do fato de que os brasileiros, em sua maioria, são até conservadores ou são, enfim, simpáticos ao conservadorismo, mas não veem no Bolsonaro o seu representante? Quer dizer, há uma parcela que não veio no Bolsonaro o seu representante. O que é que aconteceu? Por que é que o governo fez barba, cabelo e bigode, né, em votações para o Congresso, mas o presidente acabou não sendo reeleito como esperava? Realmente isso aí são coisas que acontecem nessa tradição política brasileira. Mas eu tenho muita esperança, eu tenho quase certeza que isso vai ser revertido, porque realmente as pesquisas tiveram uma influência capital e agora é a hora decisiva, né? Tem que parar para pensar e verificar que nós precisamos de gente honesta, de gente que realmente esteja interessada em acabar com a corrupção. Não é só conversa. Se houve corrupção, foi muito pouca em relação ao que havia. Basta verificar uma coisa que tem sido pouco explorada. Os governos do PT acabaram praticamente com os fundos de pensão de funcionários públicos, de funcionários de estatais, que hoje descontam do seu contra-cheque, dos seus vencimentos, dinheiro para cobrir esse rombo que aconteceu. Então isso aí é outra coisa inconcebível, né? O que houve de desvio de dinheiro público dos governos do PT é algo impensável. Eu tenho horas, é que eu não consigo ter vergonha de ser brasileiro, mas tem horas que a gente fica pensando, poxa vida, será que o povo brasileiro vai colocar um ex-presidiário como seu presidente da República? É um negócio muito duro de entender, de aceitar. General Augusto Heleno, caso o presidente Jair Bolsonaro se reeleja, o senhor tem vontade de continuar ministro? Isso a vontade é dele. Mas também do senhor, se os dois não querem, se os dois querem. Eu estou pronto para continuar ajudando o Brasil. Se ele precisar de mim, eu estou à disposição. Se quiser me mandar para casa, pode me mandar para casa, que eu não vou mudar minhas convicções. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, pelas atitudes dele. Ele fala muita coisa que a gente às vezes não gosta de ouvir, mas ele é autêntico, ele é leal a ele próprio, ele é leal ao povo brasileiro, ele pensa no Brasil o tempo todo. Eu duvido que alguém mostre alguma negociação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Não existe negociação no governo. Então isso aí é fundamental que a gente cultue isso mais um tempo. E, ministro, se o presidente Bolsonaro se reeleger, quais as iniciativas que podem ser aprimoradas para aumentar a influência geopolítica mundial do Brasil e refletindo, inclusive, o peso econômico, territorial, agrícola e ambiental? Olha, a primeira coisa que eu acho fundamental é o que já está acontecendo, é a solução do marco ferroviário, né? A gente precisa ter um transporte ferroviário à altura do Brasil. O agronegócio tem que continuar a ser prestigiado. Uma coisa, por exemplo, que é evidente que o presidente teve que resolver à última hora é a produção de fertilizantes. Acho que é fundamental que nós hajamos com muita sabedoria e muito entusiasmo e sem partidarismo, sem querer fazer a escola de trampolim político. Nós precisamos cuidar da educação brasileira. Todos sabem que a educação brasileira tem sérios problemas. Nós temos que enfrentar isso de cabeça erguida, com gente competente, e é um problema que tem que ser resolvido. Senão nós vamos pagar muito caro.
General Augusto Heleno, precisamos dispensar o senhor. A gente ficaria mais tempo aqui conversando na Rádio Bandeirantes, mas vai ficar para uma próxima. Obrigado, viu, general? Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Um abraço. Obrigada, general. Vamos ganhar. Boa, muito obrigada pela entrevista, General Augusto Heleno, ministro do Gabinete Institucional da Presidência, que esteve conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, às 9 da manhã, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, fala sobre o apoio do partido à candidatura a Lula no segundo turno das eleições 2022.